Por quê? Isso aí, sem saber por quê. Não tinha nenhum papel, nada isso aí. Ô Cláudio, você sofreu algum tipo de tortura? Muitas, fortes. Você assistiu o filme Batismo de Sangue, do Frei Tito? Aquele de Sessão de Choques? Aqui era parecido, com duas agravantes. Sessão de choques. O próprio Chico Lopes, que eu ouvi os berros dele, sem saber que ele estava lá, ele sofreu mais do que eu, porque ele gritava, ou então ele era mais sabido que eu, gritava mais para sofrimento. Mas você era com os olhos vendados, nu, algemado, recebendo choque, e você caía para trás por causa do choque e batia a cabeça no ferro, parecia um machado cortando um coco. Era um padecimento enorme. Você saía de lá assim, louco, depois de uma sessão dessa tortura. Doutor Mário Albuquerque, o Ceará também tem a sua própria comissão de anistia. E quando ela foi criada e quais os critérios para o pagamento? Antes de responder essa pergunta, eu queria dizer que no Ceará nós temos aqui também foi... Porque se passou um mito aqui no estado do Ceará de que aqui a repressão, a ditadura foi branda. Né? E a comissão de anistia, pelos processos que nós estamos recebendo lá, desmente completamente isso. Nós temos relatos lá terríveis de torturas, né? De pessoas de todas as idades, inclusive de crianças, né? Vendo os pais sendo torturados, de mulheres que foram ser viciadas sexualmente nos quartéis, em delegacias. Quer dizer que respeito não tinha nenhum. Não, claro que não. A ditadura. Eu também fui preso, passei inclusive 9 anos preso político, aqui no IPPS. Passei 4 anos e meio aqui, 4 anos e meio em Pernambuco. Minha família toda foi atingida. Tem o meu irmão, Pedro Albuquerque, também foi preso político, passou 8 anos desaparecido, sem a família saber. De repente foi solto aqui em Fortaleza, no meio da rua, completamente alucinado. Um outro irmão meu que foi preso, passou 1 ano porque fez um pichamento, voto nulo, eleição e tapiação. Um outro irmão que foi preso, que até hoje vive no Canadá, com problemas, que acha que isso aqui ainda é uma ditadura. Né? Esposa minha, esposa do Pedro. Uma geração inteira marcada aqui no Ceará. Né? Agora mesmo nós estamos... Lembrei aqui a morte de Frei Tito, né? Mas também tivemos agora dia 11, antes de ontem, segunda-feira, um outro aniversário que foi do ex-deputado Moisés Pimentel, que era um grande empresário aqui do Ceará, um empresário humanista, né? E que foi extremamente perseguido pela ditadura, afetaram os seus negócios, tomaram os seus negócios aqui, tomaram. Ele era proprietário da Rádio Dragão do Mar, né? Foram tomados os seus negócios. Então aqui bom, primeiramente, para vocês terem uma ideia, não tinha habeas corpus. A ditadura suprimiu o habeas corpus. Né? O cidadão era preso sem mandato, a qualquer hora do dia e da noite, preso e encapuçado e levado para local que ele não sabia onde que era. Isso que o Cláudio falou, a Casa dos Horrores, né? Locais que ninguém sabia onde era. E aí, quem sobreviver, quem conseguiu sobreviver, como o Cláudio e outros, e eu, ficou marcado pro resto da vida. Mas muitos morreram, perderam a vida aí. E aqui no Brasil, nós não contamos ainda os mortos e desaparecidos. Esses números que saem aí, são números que não condizem com a realidade. Porque houve massacres, principalmente na área rural, que também isso não é contado, né, entre os operários. Porque essa história, quando é contada, a primeira é contada pelo eixo Rio-São Paulo. Segundo é contado somente abrangendo a classe média e os estudantes. Né? Mas pouco se fala nos operários, que ficaram loucos, famílias que ficaram afetadas, que viram, né, crianças vendo seu pai sendo preso, arrastado, espancado dentro de casa, né? Camponeses, homens da área rural, que não tem quem defenda, que a classe média tem. Né? Nós conseguimos, nós somos articulados. Né? Então essa é uma história mal contada, pouco contada e mal contada. A comissão de anistia aqui do estado do Ceará, ela foi fruto de um movimento, né, partindo da sociedade civil, em que a participação muito importante da Assembleia Legislativa, que provocou a questão, né?
na época, principalmente, o deputado Arthur Bruno era dessa legislação. Né? Lembra aqui Chico Lopes, Eudoro Santana, principalmente, que foi, né, quem apresentou, inclusive, o projeto, mesmo sabendo que não era prerrogativa da Assembleia Legislativa criar, ter esse tipo de iniciativa, porque ela produz despesas, né? Mas para provocar a questão. E daí resultou a uma iniciativa do governador da época, Tasso Gereissati, que enviou um projeto de lei e foi aprovado pela Assembleia Legislativa, mas ele não conseguiu, não foi, durante o governo do Tasso Gereissati, não foi nomeada a comissão. Foi criada a lei, mas a lei ficou no papel. Quando veio o governador Lúcio Alcântara, ele então instalou a comissão de anistia. E daí para cá, a comissão vem funcionando regularmente, né? Inclusive,